recebeu uma notícia aí que estremeceu os poderes, né? O irmão Miros tinha me mandado, foi enviado um camarada para o Brasil. Deixa eu colocar a imagem dele aqui para vocês verem. Olha quem chegou no Brasil. Olha aí, ó. Pânico em Brasília. Chegou ao Brasil na madrugada de hoje, foi ontem, né? Um jato do governo americano e o embaixador Richard Grenell, conhecido como executor. Ele não veio para assumir a embaixada dos Estados Unidos e muito menos falar com Lula ou os ministros. Sua agenda é específica. Ele irá se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transições Bancárias e em São Paulo com os donos e gestores de todos os bancos que operam com o Fed, Federal Reserve, o Banco, né, dos Estados Unidos. O embaixador Richard é responsável pela fiscalização da aplicação da lei Magnitsky e que se sabe, e pelo que se sabe, é informado pela CIA. Os poderes estão tremendo, irmãos, dentro do contexto Brasil. E aí você vê claramente, né, que o Padilha ficou doidinho. Vocês viram o Padilha chorando, irmãos? Que ele achou injusto cancelar o visto da filha, o filho dele, que o Padilha ficou doido porque achou muito injusto que a filha dele não tinha nem nascido quando houve o programa Mais Médicos no Brasil. Ah, minha filha não tinha nem nascido, isso é culpa dos bolsonaristas. E não é, irmão. Você vê que é uma investigação antiga, né? É uma investigação antiga de que o governo cubano enviou os médicos para cá e pegava 70% do dinheiro que era enviado. E outras coisas assustadoras que aconteceram. Presta atenção no que eu vou te dizer. É que o Bolsonaro, ele cancelou o programa Mais Médio, ele falou: eu continuo se as famílias tiverem acesso ao Brasil dos cubanos e se eu puder pagar o salário integral aos médicos e não precisar mandar nada para o comunismo de Cuba. E o governo cubano não aceitou, e muitos médicos voltaram e outros não quiseram voltar e não terão mais como se encontrar com as suas famílias. Então, você vê claramente, irmãos, que é uma agenda diabólica, né? Então, veja que o Padilha perdeu, e eu fico imaginando, irmãos, que eles não chegaram na Dilma, no Lula, só que está na mesa da investigação, a mesa da investigação, tudo que financiou o comunismo na América Latina, a aproximação do Lula com Maduro, a aproximação do Lula com a Cristina da Argentina, a aproximação do Lula com Fidel Castro, né, que eles são os cabeças do Foro de São Paulo. Então, veja que tudo isso está na mesa e com certeza haverá mais sanções aí nos próximos dias e mais pessoas mais pessoas mais pessoas podem, né? Podem é,
ser presas ou poder perder seus bens. Espera aí, irmão, só um minuto. Desculpa, irmãos, chegou a camareira aqui. Então, agora, irmãos, você vê que até está havendo um entendimento agora, né? Que pode abrir o caminho para a anistia. E isso é essa semana, é uma coisa que era inimaginável. Inimaginável, tá? Tem vídeos aí do Geyer, né, falando sobre isso. Outra coisa, olha aí, ó. O Supremo Tribunal Federal tem manifestado entendimento de que um projeto de lei para anistias e os envolvidos nos eventos de Rio de Janeiro pode ser considerado nesse momento. Deixa eu ver aqui, né? Ó, essa matéria do Povo aqui, só para vocês entenderem. É muito sério, tá? Paulo Capelli, do portal Metrópolis, Walter. E aí, avaliando, né, trabalhando aqui com um pouco de futurologia, se de fato o Olha lá, STF... ó. Eles estão avaliando a anistia para evitar crise com os Estados Unidos. Só que, se a anistia for aprovada, o Bolsonaro vai ter que ser liberto da prisão. Porque eles estão incriminando o Bolsonaro pelo golpe, né? Que o povo estava querendo dar um golpe no Brasil. Então, se a anistia for aprovada, vai ter que soltar todo mundo, inclusive o ex-presidente da República. Então, só para você ver um pouco a matéria aí, né? Ceder a essa pressão, aceitar uma eventual anistia aprovada pelo Legislativo, seria uma derrota imensa, né? Incomensurável para o nosso judiciário, que tenta fazer, de fato, justiça, impedir que situações como as que a gente observou em 8 de janeiro, ou mesmo antes disso, se repitam no nosso Brasil, seria realmente uma prova de que o crime compensa, de que a impunidade realmente é a marca da nossa sociedade. Sua avaliação também sobre essa possibilidade desse acordão entre STF e Legislativo para, de alguma forma, garantir aí um certo perdão a Jair Bolsonaro, mesmo que isso não represente a retomada dos direitos políticos dele. Eu acho que, objetivamente, o STF pode fazer isso, que está sugerido na nota do Paulo Capelli. Vamos fazer, não, isso aqui eu vou deixar passar. Primeiro, ele não pode abrir mão de se manifestar. Nós não estamos falando de uma ação que o STF... Agora, só para vocês entenderem, irmãos, eu não vou colocar o vídeo aqui, porque presta atenção, se eles abrir mão para anistia, para que não quebre o vínculo com os Estados Unidos, significa que está todo mundo com medo, inclusive o governo, tá? Porque eles só foram lá no Padilha para mostrar para o Lula que tem muita coisa na mão da CIA. Eles sabem tudo. Tudo, irmãos. Tudo. Então, assim, o Padilha só foi uma manifestação dizendo, se a gente calçou o visto da mulher do Padilha e da filha do Padilha que cometeram o crime há 10 anos atrás,
a gente pode ressuscitar coisas que vocês nem imaginem. Vocês concordam com isso, moço? Porque eles tiraram o visto do Padilha. Aquilo ali só foi uma demonstração do que eles têm na mão, tá? Isso é só uma demonstração do que eles têm na mão. Quer dizer, a gente tirou o visto da mulher do Padilha e da esposa dele e anulamos o visto dele que não foi renovado. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que está todo mundo atormentado porque eles mandaram uma mensagem. Não é uma mensagem que eles mandaram? A gente sabe de muitas coisas que vocês fizeram e estão fazendo, então é melhor vocês recuar. E se, agora presta atenção quem está, presta atenção quem está mandando no país, porque quem vai autorizar a anistia não é o Congresso nem o Senado, é o Supremo Tribunal Federal, que vai autorizar o Hugo Mota mandar para frente. Vocês estão entendendo quem é que manda nos poderes do Brasil? O que é você ter políticos corruptos? Outra coisa, existe um âncora da Globo, da emissora Globo, que eu vi ontem numa live do Figueiredo, que ele falou que o Eduardo Bolsonaro não está cometendo crime nenhum. É a mesma Globo que começou a atacar o Eduardo Bolsonaro, dizendo que a culpa era dele. Agora ele está dizendo, não, ele está lá para defender o pai dele. E ele não está interferindo em nada na política do Brasil. Quer dizer, e o cara que falou isso na Globo, é o cara do sistema. Ele é a voz da família Marinho. Por quê? Porque a família Marinho está estremecendo, porque se a Globo for sancionada, a família Marinho mora na Flórida. Mora na Flórida. Então veja que a Globo está estremecendo. Então, quer dizer, se o âncora da Globo, que é a voz da família Marinho, declarou publicamente que Eduardo Bolsonaro não está cometendo crime nenhum e que ele está lá só defendendo o pai, é porque todos, presta atenção, todos estão estremecendo. E se eu falo algo que eu falei esses dias atrás na live, mas o mundo está pendendo para a direita. E se houve interferência americana para tirar o Bolsonaro através do Biden, agora está havendo interferência americana no Brasil para tirar. Está havendo interferência americana no Brasil para tirar o governo Lula. Então veja que o cenário está mudando e eu acredito, irmãos, que vai ficar feio se o julgamento do Bolsonaro foi marcado, né? O Zanini marcou o julgamento do Bolsonaro para setembro. Para setembro, né? E o julgamento do Bolsonaro, ele pode ser inocentado diante do que pode ocorrer. E se a PEC da anistia entrar antes aí, isso vai estremecer o Brasil e o mundo. Então veja que tem muita coisa acontecendo. Você está vendo assim o discurso mudando no Brasil e a chegada, né, desse camarada que o irmão Miros mandou aqui ao Brasil, a chegada desse camarada
que veio aqui para se reunir com os banqueiros. Esse cara está no Brasil para se reunir com os banqueiros. Ele está no Brasil para falar com o presidente do Banco Central, com o diretor da Agência Reguladora de Transição Bancária e para conversar com todos os bancos que operam com o Fed dos Estados Unidos. Ele é responsável pela aplicação da lei Magnitsky. E veja que o Supremo, quem lembra aqui que eu falei alguns dias atrás, o Supremo já teve essa reunião com os banqueiros e eles não vão conseguir burlar, a lei Magnitsky. Eles não vão conseguir. Então veja que isso daqui estremece os poderes, porque é um enviado americano que falou, todos que vão ser aplicados à lei, corta tudo. Então, veja bem, o Hugo Mota está estremecendo, Alcolumbre está estremecendo, Gilmar Mendes, o Barroso vai sair da Suprema Corte, meu irmão, e vai fugir para a Europa. Porque o Barroso segurou o rojão do Supremo Tribunal. Veja a fala do Barroso, nós vencemos o bolsonarismo. O Barroso estava ligado ao SAID. O Barroso jorrou dinheiro na deputados para para não ter a votação ou não ser aprovado o voto impresso. E existe o bolo da cereja. O bolo da cereja. Que foi a fala do Elon Musk, né? A fala do Elon Musk após o xingamento. Lembra que a Janja xingou o Elon Musk? Presta atenção, irmãos. Olha lá, ó. Ah, meu Deus, caiu aqui. Vamos lá, deixa eu chegar. Aqui, vamos lá, tá no. Olha lá, o bilionário respondeu à primeira-dama do Brasil após a esposa do presidente usar um xingamento em inglês para se referir ao empresário. Em resposta a uma publicação no X, ele reagiu à declaração da primeira-dama com emojis e disse: eles vão perder a próxima eleição. Isso daqui é o bolo. A cereja do bolo para você entender que o Brasil está sendo totalmente minado. E lembrando, quem tem os arquivos da USAID é o Elon Musk, através da Doge. Foi ele que trouxe toda a movimentação de investimento americanos em países no mundo todo, inclusive Brasil. Foi ele que denunciou a interferência do governo americano nas eleições em 2022. E a USAID fechou, meu irmão. E toda a papelada e provas contra tudo que foi operado no Brasil está na mão de Elon Musk. Então, o que vai acontecer é que a esquerda não entra em 2026. É por isso que agora o Brasil quer a todo custo aprovar, e agora veja que Hugo Mota, né? Se eles tiver juízo, eles não vão entrar com essa questão de regulamentação das redes. E outra coisa, irmãos,